A paz do Senhor a todos, tudo bom? Hoje eu quero falar ao seu coração a respeito do tabernáculo. Espero que vocês gostem dessa mensagem porque há uma relação muito íntima entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Jesus. Qual é o tabernáculo de Jesus? O tabernáculo de Jesus somos nós. Agora ele nos chama de templo do Espírito Santo e o tabernáculo de Moisés era onde a presença de Deus vinha. Aonde que os sacerdotes adoravam a Deus e ali a glória de Deus se manifestava. Agora, esse tabernáculo, ele foi reconfigurado, vamos dizer assim. Nós somos o tabernáculo de Deus. E a mensagem que eu tenho para o teu coração hoje fala a respeito do tabernáculo. Então vamos ao vídeo. O tabernáculo de Deus foi algo muito específico que Deus solicitou para Moisés. Deus pediu para que Moisés, depois que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, a história vocês conhecem, ele pediu para que Moisés edificasse um tabernáculo, edificasse um lugar. E lembrando que do original a palavra tabernáculo significa morada, a morada de Deus, onde Deus ia morar com o povo, onde Deus ia ter um relacionamento íntimo com o povo, onde os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios e, oferecendo sacrifício, o Senhor os responderia. E uma vez por ano, Deus ia se manifestar, Deus ia descer e a tua glória ia encher o tabernáculo e as pessoas ali iam ser cheias da presença do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos para o texto bíblico, onde que fala a respeito do tabernáculo. Fica em Êxodo 25:8. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Então aqui Deus está falando claramente no capítulo 8 de Êxodo 25, que os israelitas, o povo de Israel, deveriam construir uma tenda, e essa tenda foi dado o nome de tabernáculo. Tabernáculo significa morada de Deus, aonde ele iria habitar no meio do povo. Então Deus não queria um lugar somente para ele passar. Deus ele queria um lugar para ter um relacionamento com o povo. Deus ele queria conduzir o povo de Israel. Deus chama o povo de Israel para uma aliança e o povo de Israel diz ok para essa aliança. E essa aliança seria constituída e a partir do momento que eles consagrassem essa aliança, Deus ia fazer morada no meio deles. No versículo 9 de Êxodo 25. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. E esse tabernáculo não era qualquer tabernáculo. Deus ele daria a direção para Moisés, Deus daria as medidas para Moisés, como que esse tabernáculo deveria ser construído, de que forma que esse tabernáculo seria feito, desde a madeira que seria usada, o tecido que seria usado, os artesãos que seriam usados, Deus escolheu, os nomeou, e a Bíblia fala que Deus encheu esses homens de capacidade. Deu a eles, além deles terem o talento, Deus ainda os encheu de capacidade do Espírito para justamente esse tabernáculo sair conforme Deus queria que fosse feito. Nesse primeiro ponto, eu já posso observar que o nosso Deus ele é extremamente criterioso. Deus ele não gosta das coisas de qualquer jeito. Deus ele não gosta das coisas feitas sem ordem, sem decência e muito menos que as coisas sejam feitas relaxadamente. Não importa se você é simples, não importa se você é uma pessoa sofisticada, isso não tem relação com ser sofisticado ou ser simples. Isso tem relação em fazer o melhor de acordo com a sua condição. Se você é uma pessoa simples e você se identifica como uma pessoa simples, mesmo sendo simples, ofereça o melhor para Deus. Se você é uma pessoa sofisticada, ofereça o que há de melhor para Deus, porque nisso Deus se importa. Se a gente voltar atrás, na oferta de Caim e de Abel, Deus não recebe a oferta de Caim. Não porque Deus quis ser indiferente com Caim. Não, mas porque Caim não ofereceu o melhor dentro das suas condições. Caim, ele usufruiu do bem que Deus deu a ele através da lavoura. Ele comeu, ele replantou, passou um determinado tempo. Aí após isso ele vem oferecer para Deus as sobras dele. Abel faz ao contrário. Então Deus recebe a adoração de Abel. Isso significa que Deus tem zelo com as coisas. Deus quer o melhor. Deus ele olha para quem oferece o melhor para ele. E a relação de oferecer o melhor para Deus está em toda a Bíblia. Desde os mais simples até os mais abastados. Você oferece primeiro para Deus. Você primeiro entrega o de Deus. Que Deus vai te suprir em todas as outras coisas. Disso eu tenho certeza. Baseado no versículo que nós acabamos de ler, de Êxodo 25, 8 e 9, Moisés ele começa os preparativos do tabernáculo. E nos preparativos do tabernáculo, Deus especifica a Moisés o que vai haver dentro do tabernáculo. Então Deus manda Moisés fazer uma tenda. Nessa tenda principal, ela deve ser envolta de uma cerca e Deus dá as medidas exatas de como ele quer essa cerca. Na entrada do tabernáculo havia o altar de sacrifício, que nós vamos falar dele. Quando passava-se o altar de sacrifício, encontrava-se a pia de purificação. Era uma pia onde havia água, onde os sacerdotes se purificavam de toda impureza.
Depois que eles se lavavam, eles entravam dentro do tabernáculo. E a primeira coisa que eles observavam no tabernáculo era a menorá. O que é a menorá? A menorá era um candelabro de 7 lâmpadas que ficava dia e noite acesa e não poderia se apagar. Os sacerdotes eram incumbidos, eram responsáveis de encher a menorá de azeite para que ele não parasse, para que ela não parasse de dar luz. Até porque a única fonte de luz que havia dentro do tabernáculo era a menorá. Nós vamos falar sobre isso também. Depois da menorá, tinha a mesa com 12 pães. Aqueles 12 pães significava, era um pão para cada tribo de Israel, e significava que Deus provia, que Deus os abençoava, que Deus ele ia manter a tua palavra, a tua promessa a Abraão, que ia cuidar da sua descendência. Então 12 pães representava a prosperidade de Deus, o suporte de Deus àquele povo. E esse era o lugar santo. Antes de entrar no Santíssimo Lugar, que tinha o véu, e havia a outra parte, que é onde ficava a Arca da Aliança. Antes de chegar à Arca da Aliança, tinha um outro altar. Esse outro altar era o altar do incensário, onde os sacerdotes 2 vezes ao dia iam oferecer incenso a Deus. E quando esses incensos eram queimados, aquela fumaça subia e rodeava todas as tribos de Israel, que estava colocada em volta do tabernáculo, como Deus ordenou. Na frente, do lado, do outro, atrás. Deus ordenou que as tribos ficassem exatamente como Ele mandou. Deus é extremamente organizado. Deus é extremamente estrategista. Então não pense que a tua vida está bagunçada, não pense que a tua vida está desorientada, não pense que a tua vida ela está fora do prumo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Se você está o buscando, se você está diante dEle, se você está num curso de adoração, de purificação, de sacrifício, tenha a certeza, Deus conhece toda a tua vida. Deus ele conhece a tua vida do final. Nós conhecemos as nossas vidas do início. Eu nasci do fulano de tal, da fulana de tal, cresci, morei. Mas Deus não, Deus conhece a sua vida do final. E a tua história para Deus é contada do final. Mas o final representa, o final que Deus conhece depende das escolhas que você faz agora no presente. E quando Deus manda Moisés colocar as tribos e ele organiza o tabernáculo, ele vai para o seu último elemento, que é no Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a glória de Deus. A Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, tinha o cajado de Arão que floresceu, tinha uma cumbuca do maná que Deus mandou, e tinha as tábuas da lei. Tudo representando alguma coisa. Representando o sacerdócio, representando que Deus prospera e abençoa, representando a lei a qual nós devemos seguir. Então estava tudo organizado. Esse era o tabernáculo de Moisés. Esse foi o tabernáculo que Moisés construiu. Agora vamos correlacionar. Vamos dar uma relação para esse tabernáculo, para o tabernáculo que Jesus veio nos apresentar. O tabernáculo que Jesus veio nos representar é o tabernáculo humano, onde nós somos o templo do Senhor. Veja bem, para que a glória de Deus fosse manifesta no tabernáculo, deveria acontecer alguns procedimentos, e esses procedimentos não poderiam ser falhos, tinham que seguir certinho a tua rota. Deus disse que para Moisés colocar o altar do sacrifício. O altar do sacrifício significava que o povo, eles traziam um animal puro, que não fosse doente, que não tivesse manchas, um animal perfeito, o melhor, apresentasse a Deus, e após o sacerdote sacrificar aquele animal, os pecados daquela pessoa seriam perdoados. O que é o sacrifício? O sacrifício é o que nós devemos fazer todos os dias na presença do Senhor. Nós devemos nos sacrificar diariamente. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, aquele pecado cotidiano, a mentira, o vício, a altivez. Nós devemos sacrificar ao Senhor isso. Porque é impossível entrar no Santo do Santo, é impossível entrar no tabernáculo de Deus sem receber o perdão no altar do sacrifício. E uma vez que você passou pelo altar do sacrifício, agora você tem que passar pela pia. O que significa a pia? A pia da purificação. Uma vez que eu entendo o meu pecado, que eu falo para Deus que eu vou abandonar o meu pecado, agora eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer a leitura da palavra, para entender o que Deus espera de mim e começar a me purificar, e começar a me limpar daquilo que está me impedindo de entrar no santo lugar. E se você não passar por esse procedimento, você não pode entrar no santo lugar. Porque no santo lugar existem outros elementos que Deus precisa que você passe. Quando você passou pela pia, pelo lavatório,
Agora você entrou no santo lugar, você vai deparar com a menorá que não se apaga, fica acesa 24 horas. E a menorá tem a representatividade da revelação divina. É o próprio Jesus, que não se apaga, fica 24 horas na minha e na sua vida. A menorá, ela vai trazer a revelação de Deus. A menorá vai revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido na minha vida, aquilo que eu não entendo os porquês. A menorá, que é a revelação de Deus, que não se apaga, que fica 24 horas ligado, vai me revelar o que eu preciso para que eu possa continuar a minha jornada em Cristo. Se eu não reconhecer a menorá, se eu não reconhecer Jesus revelando a tua palavra na minha vida, eu não vou poder olhar para a mesa com os 12 pães. E a mesa com os 12 pães significa o suporte de Deus. Deus é que te sustenta. Você não tem independência fora de Deus. É Deus que te guarda, é Deus que te abençoa. Tudo que você tem vem de Deus. Tudo que você faz vem de Deus. E você tem que reconhecer isso. Que você respira um ar e esse ar vem de Deus. Você bebe uma água e essa água vem de Deus. São coisas básicas da nossa vida, mas que nós devemos reconhecer. Se você tem inteligência, é porque Deus te proporcionou uma mente capaz de buscar a inteligência. A mesa com os 12 pães fazia com que as pessoas, que os sacerdotes reconhecessem Deus em todas as coisas na vida deles. E quando você faz esse reconhecimento, que tudo depende de Deus, tudo é por Deus e é Deus quem provê todas as coisas, aí sim, você está pronto para ir para o altar do incensário. No altar do incensário você vai oferecer a Deus incensos, que significa adoração. Quando você passar pelo processo de expiação do pecado, de sacrificar o pecado, quando você passar pela pia da purificação, quando você entender quem é a menorá na tua vida, que é a revelação da palavra, quando você reconhecer Deus na sua vida, que é de Deus que vem todas as coisas, é Deus que te sustenta e que te fortalece, você vai conseguir oferecer uma adoração a Deus. E essa adoração a Deus, ela vai subir como um cheiro suave às suas narinas. Se você estiver em qualquer lugar agora, dá glória a Deus e compartilha esse vídeo com alguém, porque isso é poderosíssimo, isso é poder da palavra, isso é poder de Deus. E quando você oferece uma adoração genuína a Deus, quando você oferece uma adoração que sobe as narinas de Deus e Deus sente o cheiro suave dessa adoração, você está preparado para entrar no Santíssimo Lugar? E quando você entra no Santíssimo Lugar, meu amigo, se prepara, porque a glória de Deus vai descer. E o que isso representa na minha vida? Representa que eu estou na direção certa. Representa que tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu falava, todas as formas que eu agia, agora eu fui transformado. Agora eu consigo reconhecer Deus em todas as coisas. Agora eu consigo viver a plenitude de Deus na minha vida. Agora os problemas que eu pensava que existiam são pequenos porque eu reconheço Deus. E reconheço que nessa terra eu sou passageiro. Eu não sou morador da terra, eu sou passageiro nessa terra. Eu estou momentaneamente aqui, mas logo eu vou para a glória do meu Pai. E aí as preocupações terrestres, as preocupações do mundo não vai nos causar dano, não vai nos deixar angustiado. Quando a glória de Deus vir na tua vida, a tua vida é transformada, primeiro interiormente. E isso eu falo pessoalmente, isso eu falo de experiência própria. Quando eu permiti os processos de Deus na minha vida, que eu sacrifiquei, que eu purifiquei, que eu li a palavra, que eu reconheci a revelação, que eu reconheci Deus, que eu comecei a oferecer uma adoração genuína e que eu estou entrando e eu estou na glória de Deus agora, eu começo a perceber que o meu interior mudou. Eu começo a perceber que a minha vida mudou. Eu começo a perceber que o meu coração mudou. Que as minhas atitudes mudaram. Eu começo a perceber que eu sou uma pessoa agora melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um esposo melhor, eu sou um trabalhador melhor. Quando eu permito que Deus faça isso na minha vida, Ele começa a desencadear um efeito cascata de bondade, de prosperidade, de bênção na sua vida. E às vezes nem aquilo que você pediu, às vezes nem aquilo que você quis, às vezes você nem achava digno de determinadas coisas. Deus vem e te abençoa. Deus vem e te ajuda. Porque estar na presença de Deus é viver em novidade de vida. Entenda o processo de Deus na sua vida. Em que momento da sua vida espiritual você está? É necessário sacrificar? É necessário se purificar? É necessário ler a palavra, reconhecer a revelação? Ou você está num momento de arrogância, achando que não, Deus não fez tudo isso por mim, não. Ou está no momento de adorar a Deus. Reconheça o processo. Porque o sacerdote só poderia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez ao ano, quando ele reconhecia o processo. E depois que ele reconhecia, depois que ele fazia o processo, aí ele entrava no Santo dos Santos, aí a glória de Deus se manifestava. Sempre queira a glória de Deus manifesta na tua vida. Sempre queira que Jesus Cristo se manifeste na sua vida. Porque a partir do momento que você permitir com que Cristo se manifestar na sua vida, todos os teus anseios,
todas as suas dificuldades. Mas, irmão, eu já sou crente há muitos anos. É independente. É independente de você ser crente há 1 ano, há 2 meses, de você ser crente há 40 anos, como eu sou. É independente. Porque estamos falando de relacionamento com Deus. Estamos falando de ter práticas que chamem a atenção de Deus. Se você chamar a atenção de Deus da forma correta, eu tenho certeza que Deus vai vir em teu favor. Mas não seja como os crentes mimimi da nossa geração, que acha que é só orar, que Deus vai vir com uma varinha de condão e vai resolver os teus problemas. Não é assim. Não é assim que age. Seja um crente acima da média. Seja um crente que entende quem é o seu Deus. E que nós precisamos muito mais do nosso Deus do que o nosso Deus de nós. Ele te ama. Ele quer te abençoar todos os dias. A todo momento, Ele quer vir em teu favor. Mas lembra que eu falei no começo, não é de qualquer jeito. Deus é muito específico. Deus ele é muito organizado, muito ordeiro, até porque Ele sabe que se Ele te abençoar, talvez Ele não tenha a oportunidade de ter de novo. Reveja o conceito da tua vida. Se transforme e mude. E receba a glória de Deus em tua vida. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está assistindo. Que o Senhor possa transformá-los. Que o Senhor possa fazer com que eles entendam o processo do Senhor na vida deles. Que a vida deles possa ser repleta da tua glória, da tua bondade. E que o Senhor possa, sem nenhuma sombra de dúvida, guardá-los. Mas faça com que cada coração que ouviu essa mensagem venha entender, Senhor, que eles precisam passar pelo processo. Mesmo o templo sendo em nós, esse templo não pode ficar vazio da tua glória. Por isso nós te convidamos a nos trazer a tua revelação. E mediante a tua revelação, Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa mudar o caráter, os pensamentos e ações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.